aí, pessoal, tô de volta e hoje eu venho trazer pra vocês a minha opinião e os prós e contras da leitura digital e da leitura física. Nessa comparação, eu vou falar os prós e contras imparcialmente, mas também vou dar a minha sincera opinião. Que vamos começar com a leitura digital, que eu vou mostrar, eu não separei exatamente os prós e contras, mas primeiramente economiza um certo peso na sua bolsa, no que você carrega, ou mesmo quando você segura o aparelho, porque se você lê tanto pelo celular, pelo tablet ou pelo Kindle, ou por algum outro meio que eu não sei qual, computador talvez, isso economiza um certo peso. Ainda mais se você for ler fora de casa, se você for ler na escola, no trabalho, na faculdade, a caminho de qualquer lugar e etc. Isso economiza um certo peso o peso que a gente realmente usa com os livros físicos, que dependendo, se você for ler um Conde de Monte Cristo, um Guerra e Paz, você vai carregar 3 quilos só de livro na sua bolsa. Porque eu mesma, quando fui mandar aquele meu livro pelo currículo, deu só quase 1 quilo, então eu fiquei bege. Segundo, você tem um acesso maior a vários tipos de livros. Não é porque é digital que você não vai ter, que é digital ou físico, que você vai ter um certo uma, um certo acesso. Mas com os livros digitais, você pode, por exemplo, baixar algum PDF, mesmo na maior parte isso não sendo certo, mas não é tão difícil o acesso hoje em dia. Ou você baixar na compra de qualquer loja, da Amazon, por exemplo, você baixar o arquivo da leitura para o seu Kindle ou para qualquer outro meio, e até por aplicativos de leitura, como o Wattpad, que é para fanfics, ou para qualquer outro tipo. Você tem um maior acesso e algumas vezes você nem precisa pagar para ter. Se você, por exemplo, for ler algum livro no Wattpad, ou no caso, se você ler pela Amazon, você consegue até baixar, mas é um preço muito mais acessível do que o preço realmente dos livros físicos que você compra, porque além do frete, tudo é pelo produto, pela editora, comissão e mil outras coisas. Um lado negativo disso é que você tem que recarregar seu aparelho, não importa se for notebook, tablet, Kindle, etc. Como ele é um aparelho em si, ele usa bateria própria. E às vezes, se você fazer a leitura pelo celular, você consome até a bateria do seu próprio celular. Isso é uma coisa meio chata, né? Enquanto que o livro você pode ler direto, sem parar, entre outras coisas. E, além do mais, a luz do aparelho que você está usando pode incomodar. Porque eu não sei se vocês já tentaram ler bastante num tablet qualquer da vida ou no seu próprio celular, mas em algum momento a luz do aparelho, ela começa a atingir, agredir seu olho. Eu já tive esse problema com o meu próprio celular, mexendo no celular, que eu fico muito tempo, ainda mais agora de férias. Eu já percebi isso, e tanto que eu comecei a ter dor nos olhos de olhar para o celular. Mesmo com a luz mais baixa, na escuridão toda, eu tive. Então, é um ponto negativo. Você pode se distrair mais fácil nas leituras. Eu mesma que eu diga. Eu não tenho muito hábito de ler online, ler digitalmente as coisas. Mas para alguns trabalhos que eu já tive que procurar, assim, do nada, em cima da hora, que eu já tive que procurar, por exemplo, alguma leitura, alguma história infantil, ou mesmo que eu já fui procurar para trabalhos para eu fazer. Eu fui ler peças online e, gente, eu me distraio muito fácil com isso, eu percebi. Nem sempre eu consigo ficar lá lendo direto, certinho, e nem sempre é fácil. E de vez em quando eu até tentava ler um livro assim, eu ainda tento um pouco, mas eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse total enfoque de atenção, porque às vezes se você fez igual eu, que você teve que ler algo online, isso às vezes quer dizer que você tem que entrar pelo Google, procurar um site, você requer a internet. E com a internet vem outras mil coisas de distrações. Ô, a língua tá travada, hein? Como as notificações do Facebook, do WhatsApp e inúmeras outras coisas. Você pode acabar se perdendo, olhando coisas que não era pra ver, em vez do que fazer o que você realmente devia fazer, que era focar na leitura. E, além do mais, outro lado positivo da leitura digital são os gadgets de leitura. Como assim gadgets?
Tem um aplicativo para leituras que eles contêm um cronômetro de quanto tempo você demora para ler certo tipo de página. Ele calcula quanto tempo você vai demorar para ler certo livro. Tem aplicativo também que, se eu não me engano, ele contabiliza, ele vai fazendo também como se fosse um cronômetro aqui, contagem regressiva. Ele vai contando as páginas, quantas páginas do livro faltam. Por exemplo, eu tô lendo um livro de 516 páginas e eu já tô na página 46. Cada vez que eu vou lendo mais, ele vai diminuindo a contagem de páginas que faltam e às vezes de palavras. Isso também ocorre bastante com os audiolivros, que até eu saiba que quando você baixa um aplicativo de audiolivro e você baixa um livro, ele tem lá 1 hora, 6 horas, 37 horas, que Harry Potter, se não me engano, um dos livros de Harry Potter tem mais ou menos por aí esse tanto de horas em audiolivro. Então, isso é até bom, às vezes, de vez em quando eu gosto de usar guests. Eu tento, mas os aplicativos que eu encontro não são lá muito bons, então... E agora, partindo para a leitura física, que é o meu tipo de leitura, meu amigo, aí sim, que é você acaba carregando mais, você acaba carregando mais peso por estar realmente levando um livro físico, mas você não tem que ficar dependente de, daqui a pouco eu vou ter que botar meu aparelho para carregar. Não tem isso, você lê sem parar. O dia já virou, você nem percebeu. E nisso você economiza a bateria do celular, porque às vezes eu parava de mexer no meu celular, começava a ler só porque eu tinha que economizar a bateria. E eu sabia que, tipo, eu ficasse lá, sentada, olhando pra parede, conversando com, sei lá, quem. Eu não ia conseguir poupar a bateria, porque eu sempre ia estar mexendo, eu tenho essa mania. Eu sou um pouco viciada no meu celular, mas se eu pegar um livro pra ler, na primeira 1, 2 páginas assim, eu ainda vou estar mexendo um pouco. Mas quando eu entro de volta na história, meu bem, não tem ninguém que me segure, porque eu saio ganhando descontrolada. E eu nem percebo. E nisso eu acabo trazendo algo de bom que economiza a bateria do meu celular. Então, isso é uma coisa muito boa que eu acho. E uma coisa que diferencia bastante do livro digital pro livro físico é que o livro físico você pode emprestar livro. Tanto que tá faltando livro aqui nessa minha coleção, porque tá emprestado desde as épocas das aulas. Que eu pretendo, por favor, ter de volta no estado que eu emprestei, por favor. E isso é uma coisa que eu acho muito difícil, às vezes só quando você baixa algum PDF pela internet ou algo assim, você consegue mandar pela outra pessoa por WhatsApp ou por outra plataforma. Mas nem todo mundo é adepto à leitura digital. Eu não sou muito, mas eu tento um pouco. Tento um pouco, mas tento. Eu de vez em quando até baixo falando que eu vou ler, mas eu acabo não lendo sempre. Quase não leio. Mas a gente vai tentando. E pra quem, ainda mais que é mais das antigas, ou pra quem não é muito costume de ficar lendo livros digitais, não tem nada melhor do que ler o livro, pegar aquele livro gostoso, segurar nas mãos e ler o papel e tudo. Você ter o contato de você ler cada partezinha do livro, você ler a orelha, a contracapa. E nos livros digitais tem uma grande diferença de um livro físico, que é que ele ter várias capas, mas você não consegue passar a mão, sentir o relevo. Ainda mais quando a capa vem com uma jacket, que é aquela segunda capa, por assim dizer, que vem fora do livro, como se fosse um plástico, mas também que é uma capa. Eu tenho um único livro, só que eu tenho assim, que quando eu fizer o tour por aqui e meu bookshelf, eu pretendo mostrar que é o meu livro dos Beatles, que ele está bem aqui na pontinha. Ou tá lá. E não, errei feio, tá aqui, bem no canto. Eu sempre deixo ele na ponta porque ele é um livro enorme. Mas ele tem uma jacket. Isso é algo que a gente não consegue ter nos livros digitais. E que eu acho que, de vez em quando, pra pessoa pode fazer falta. Se você compra livros assim que são lançados ou pela Intrínseco, ou pela Tag Nerds, ou até mesmo pela Darkside, ou por qualquer outro tipo, eles mandam, quando você recebe o livro, eles mandam a jacket junto. Nos livros digitais você não tem isso. E além do mais, cá entre a gente aqui, não tem nada melhor do que botar o nariz e enfiar e dar aquela cheirada gostosa no livro. Mesmo você sendo um leitor digital, assume que você já fez isso pelo menos uma vez na sua vida. Porque eu não conheço ninguém que nunca tenha feito. Gente, até eu mesma chegava na sala de aula, pegava os livros didáticos da escola, eu abria e cheirava. Porque,
Gente, não tem nada melhor do que cheiro de livro novo, cheiro de livro velho, antigo. Ainda mais aquele livro que guarda memórias da nossa infância. Todo mundo começou lendo, eu acho, ou pelo menos chegou a ler algum livro na infância, mesmo que tenha um gibi da Turma da Mônica, um quadrinho do Sítio Pica-Pau Amarelo. Então, nem sempre esse peso emocional que a gente tem com os livros físicos tem nos livros digitais, porque a gente não começou lendo algum livro digital na infância. Algumas pessoas até têm agora, com toda essa evolução da tecnologia, o Rivet e outros aplicativos para leituras infantis, mas nós, esse meu público-alvo, você de 13, 14, 15, 16 anos, a gente não começou lendo livros digitais. A gente começou a ler um livro físico, uma capa dura, uma capa malhava, tudo na mão. Então, nem sempre o livro digital vai ter o mesmo peso significativo, o mesmo peso emocional pra gente, nossas lembranças. E além do mais, livro digital não se dá pra fazer dedicatória. Eu tenho uns 3 ou 4 livros com dedicatórias aqui da minha irmã. E também, livros digitais não dá pra ser autógrafo próprio. Por exemplo, a pessoa pode, o autor do livro pode ter colocado a sua assinatura digital no livro, mas você não teve aquele saber, nossa, ele autografou exatamente o meu livro quando se trata de um livro físico. Você não vai encontrar outros 300 livros assim. Mas se o editor autografou com a sua assinatura digital um livro, quando você baixa ele, todos os livros vão vir assim. Então, tem esses contrapesos. Então, gente, eu vim aqui trazer para vocês hoje essa comparação entre a leitura digital e a leitura física. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando uma coisa, que os vídeos fixos do canal aqui saem nas quarta-feiras e os vídeos bônus saem no domingo, como são bônus. Nem sempre pode ocorrer de ter vídeos. Talvez essa semana não tenha, por um bloqueio meu entre outras coisas, mas bem provável que não tenha. Mas é isso assim, eu vou deixando vocês com um beijo. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você mais quer ver nesse canal. Compartilhe com seus amigos, dê um like, curta esse vídeo se você realmente gostou. Ou se não, pelo menos pra dar aquela forcinha aqui pra gente marota, né? E é isso. Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações. Futuramente estará voltando aqui os estúdio vlogs pro canal. E eu também vou publicar a maior parte dos meus resumos no meu Instagram, que vai estar aqui linkado no canal mesmo, já está. E vai estar aqui no box de informações aqui em cima. E é isso. Um beijo e tchau! Peraí, esqueci uma coisinha. E outra coisa de diferença entre um livro ou outro é que, se você baixar os livros pela Amazon ou por qualquer outra plataforma, eles vêm com um preço muito mais baixo do que os livros físicos. Porque, às vezes, um livro que pode custar, como o meu próprio Conde de Monte Cristo, custa agora cerca de 70 e poucos em uma edição e 100 e poucos numa edição, a edição atual que eu quero. Às vezes a edição custa 10, 30 reais se você baixar por umas lojas assim. Então, esse é outro peso, né, que fica, porque às vezes você não precisa esperar o livro chegar na sua casa, aquilo tudo, mas você baixa ele na hora por um livro muito mais acessível. Então, é isso. Sim, eu interrompi o vídeo só pra isso no final, mas eu espero que vocês tenham gostado e